E aí? Tudo bom? Eu tô bem. Sejam bem-vindos ao vlog diário do Nino Denani, aquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade, espiritismo, cultismo, magia, todas essas coisas que estão envolvidas no meio desse mitinho malucão aí. 100% edição, sem corte e sem porra nenhuma. Beleza? Gente, sabe o que eu tô sentindo falta? Aliás, boa sexta-feira a todos aí. Sabe o que eu tô sentindo falta? Das pessoas que ficam reclamando que eu fico falando palavrão. Nunca mais apareceu ninguém assim. Quem tá comigo aqui há mais tempo já deve lembrar que virava e mexia, vinha alguém aqui nos vídeos falar: que você fala muito palavrão. Você tá errado porque você usou um porra. Você não pode falar filho da puta. Vocês lembram disso? Acabou, né? Que legal. Era legal zoar essas pessoas. Tô meio lerdo hoje. Tô meio lerdo, com dor de cabeça. Todos aqueles sintomas de quem bebeu muito ontem, né? Pra quem não sabe, ontem eu fiz 12 anos de namoro com a Ana Libot. 12 anos, são 12 de namoro e 9 de casado. É ano pra porra, hein, gente? Aí a gente foi comemorar aqui em casa e a gente abriu uma garrafa de vinho, essas coisas todas, então eu tô meio com dor de cabeça. Mas, como já diria o velho sábio, né? Como já diria Sócrates, e essa sabedoria foi passando de mestre a discípulo até chegar nos dias de hoje, foda-se. Vamos para as perguntinhas de vocês, que hoje eu tô realmente sem pique nenhum, eu queria ficar na cama. Nino, na sua opinião, você acha que o reiki pode curar câncer e outras doenças mais sérias? Tanto usando o reiki, mais medicamentos, como somente utilizando o reiki? Eu acho que não, velho. Sei lá. É assim, ó. Como a gente não sabe direito ainda como que o câncer se processa, eu acho bem difícil. Eu acho que o reiki talvez ajude a melhorar os sintomas, tá? Mas eu acho que a doença em si, acho que não. Nem HIV. Que eu sempre confundo, né? Porque eu não sei se o nome da doença é HIV ou se é AIDS. Mas eu acho que é HIV, né? Eu acho que não, cara. Mas confesso, eu acho que não. Câncer não tem cura. E só uma coisinha pra você... Não tá errado não, tá? Mas é só pra você ficar esperto. O câncer, ele é um nome genérico pra uma série de doenças diferentes, tá? Eu sei que é muito comum a gente tratar, pessoas todas, né? Tratar essa doença, tratar o câncer como uma coisa única, né? Cura o câncer. E na verdade não é assim. O câncer, ele é uma série de males diferentes. Cada um desses males é processado no nosso corpo de uma forma diferente e causado provavelmente por coisas diferentes. E eu sei disso porque, por exemplo, a Ana trabalha numa farmacêutica que eles são especialistas em câncer, em tratamento, né, em remédios e tal, para câncer de pescoço e intestino, sabe? São só 2. Os outros todos são coisas diferentes, não é o mesmo remédio, não é a mesma coisa. Acho que vai ser tão legal quando descobrirem o que realmente dá vários tipos de, sabe? Tipo, ia ser bem legal. Olá, Nino, como é que você tá? Eu tô bem, de porre. Seguinte, estava eu pensando sobre trocas equivalentes, que a meu ver é uma lei muito interessante. Porém, fiquei pensando que nem sempre ela funciona. Por exemplo, os políticos roubam, ou seja, pegam algo que não lhe pertence, sem dar algo em troca. Onde estaria a equivalência neste caso? Abraços pra peteca. Brother, eu não posso te falar isso porque eu não conheço a vida dos políticos que roubam.
Então eu não sei qual que é a troca deles, mas tem, cara, com certeza tem. Esse tipo de percepção que você teve é bem legal. Pera aí. O tipo de percepção que você teve é bem legal de ser levado em conta, mas de uma forma mais aprofundada, tá? Porque a gente é cheio de tirar conclusões precipitadas, né? Eu já falei algumas vezes aqui, algumas pessoas até brigaram comigo quando eu falei isso. Porque eu geralmente falo assim, eu não tô te chamando de burro nem nada disso, tá? Mas geralmente eu falo assim, quanto mais conhecimento a gente tem, mais difícil fica da gente tirar conclusões, né? Então, por exemplo, neste caso em particular, você não chegou a pensar que um político tem uma vida, né? Ele acorda de manhã, ele toma café da manhã, provavelmente ele tem família, né? Aí ele rouba, depois ele vai dormir, mas tem um monte de coisas que acontecem nesse processo aí que você não conhece, gente. Então não tem como você falar, tirar uma conclusão dessa aqui tão prontamente assim. Você tem que, né? Vamos entrar a fundo nas coisas aí. Eu não sei qual que é a troca. Ou você também tá pensando que a troca tem que ser necessariamente monetária, já que ele tá pegando dinheiro, ele tem que dar dinheiro. Você também não sabe isso, né? Então, eu não tô te chamando de burro nem nada disso, tá? Eu só tô te dando um toque aí. Aliás, por falar em toque, eu vou dar outro toque. Por falar em toque, por falar em visões superficiais das coisas, tá? Eu tava pensando ontem a respeito de umas coisas que eu tava vendo no Facebook, que eu acho que é legal trazer pra vocês, vai acabar virando uma reflexãozinha de cinzento, né? Porque assim, vira e mexe eu recebo mensagens do tipo, o meu Exu não dorme, né? O meu Exu, quem me protege não dorme, o meu Exu toma conta de mim, o meu Exu faz isso, faz aquilo. Eu tava lendo essas coisas e falei, nossa cara, tipo, Exu deve fazer mó mal, né? Para as pessoas em geral, assim. Não me leve a mal, tá? Eu trabalho com o Exu, sou super fã dele. Mas se o Exu tem realmente essa habilidade que todo mundo geralmente dá pro Exu, ele deve ser muito prejudicial para as pessoas. Porque pensa só, essa história, até o Dedes tá meio lerdo hoje. Hã? É um dia pesado. Né? Hoje é um dia de dormir. Eu vou dispensar o Dedes e voltar pra cama. Porque assim, cara, coisas ruins têm que acontecer na nossa vida. Não tem. Eu acho engraçado. Puta. Eu acho essas pessoas mimadas, sabe? Tipo, eu sei, a gente tá vivendo na geração do mimimi, né? Na geração das pessoas mimadas. Mas pensa só, cara, tipo, se o Exu realmente te protege nesse nível, se um guia qualquer te protege nesse nível, de não deixar as coisas acontecerem com você, ou de se vingar toda vez que uma coisa acontece com você, você nunca vai ser ninguém, velho. Você nunca vai aprender as coisas que você tem que aprender, né? Porque a gente só aprende depois que a gente toma uma rasteira. Né, eu sei que existe a forma boa e a forma ruim de aprender, mas a gente só aprende pela forma ruim, né? Dificilmente alguém aprende por amor, assim. Você chega pra pessoa, conversa, põe no colo, dá um conselho. Dificilmente a pessoa vai aprender. Ela vai aprender quando ela fizer a merda e aí arrumar essa merda, né? E eu tava lendo isso ontem num post específico aí, que a pessoa reclamava da vida dela e falava, mas meu Exu isso, meu Exu aquilo. E eu cheguei nessa conclusão, falei, puta, o Exu atrapalha. Coitado dos caras, né, meu? Coitado dos caras não, porque quem dá esse trono pro Exu são essas pessoas bobinhas, né? Não dá nem pra... me entendam, eu não tô chamando bobinha no sentido ofensivo, né? Bobinha porque... Como eu acabei de falar na questão aqui do político, é uma falta de visão ampla da sua própria vida, do próprio agir, tá ligado?
Ai, meu pai. Eu sei que coisas ruins acontecem. Tipo, mano. Isso me deixa tão bravo, velho. Sabe, porque tem coisas na vida da gente que seriam bem diferentes se a gente tivesse disposição de pensar por 5 minutos naquilo. Sabe? Primeiro porque quando você tem disposição de pensar por 5 minutos nas coisas que acontecem com você, você vai começar a tornar essa prática uma coisa um pouco mais corriqueira. Você vai acabar aprendendo muitas coisas que vão servir para você evoluir quanto ser humano, né? Muito do que eu trago para vocês aqui diz respeito ao aprendizado que eu tive observando pessoas, né? Esses dias eu até coloquei no grupo do Telegram, que é legal, tanto o grupo do Telegram, quanto o grupo do Vortex, o grupo do Nino Nenê lá no Facebook. Por quê? Porque é um campo de pesquisa muito bom pra mim, porque eu consigo observar a relação das pessoas, sabe? E essa relação das pessoas é uma coisa muito saudável, porque a gente aprende muita coisa com isso. Então, se você começasse a pensar por 5 minutos nas coisas que você faz, e eu não tô falando assim, eu vou pensar antes de fazer, isso já é um segundo passo. Mas é muito legal, tipo, você chegar no fim do dia e parar antes de dormir e observar as coisas que aconteceram com maior detalhe, sabe? Porque você vai começar a entender, cara, ou pelo menos a perceber as formas que você agiu ao longo do dia e as consequências que isso teve. E aí você vai começar a compreender que muitas coisas que você considera um problema são, na verdade, coisas boas. E aí você já muda de opinião assim, sabe? Tipo, quando você tem esse tipo de percepção, você fica mais de boas consigo mesmo. Porque você fala, porra, eu fiz uma merdona ali, mas pô, olha, essa merda deu outras consequências muito legais, sacou? Por exemplo, muita gente reclama aqui dos amigos que mudam, né? E eu já falei várias vezes sobre isso, né? Eu falei que mudança é o que acontece com todo mundo, né? Aquelas pessoas que falam, meus amigos mudaram comigo, não sei o que lá. É porque provavelmente você mudou, né? Você entende isso? Você entende? E tudo bem de mudar, porque as pessoas mudam mesmo, né? Não é um problema um amigo seu parar de falar com você. Isso acontece, saca? Tipo, vocês não estão mais alinhados no mesmo propósito, então vai cada um pro lado. Ele não é seu inimigo por isso, ele só um caminho não é o mesmo mais, né? É só isso. Olha só, as pessoas ficam putas, porque as outras pessoas pararam de falar com elas, né? Pessoas, sei lá, eu tenho um amigo de infância, o Todão é meu amigo de infância. Aí, de repente, o Todão começa a preferir a Ana Lídia, para de falar comigo e vai falar com a Ana Lídia. Aí eu fico, pô, o Todão mudou comigo, deixou de falar comigo. Não, cara, tipo, é óbvio que ele mudou, né? Porque todo mundo muda todo dia, mas eu mudei também. E a gente mudou de formas que não são mais condizentes. Então o Todão deixou de ter mais aquele vínculo comigo, porque nós dois já não andamos na mesma pista. Ok, outras pessoas se aproximarão de mim, outras pessoas se aproximarão do Todão, você aprendeu o que tinha que aprender. Beleza, todo mundo segue a vida. O Todd não é meu inimigo por isso. Vocês entenderam? Olha só como já deixa de ser um motivo de ficar nervoso, de ficar bravo, de ficar triste. Já aconteceu, né? Mas não, as pessoas tendem a olhar isso da pior forma possível, né? As pessoas... isso também é outra coisa que me deixa meio maluco, tá ligado? Porque todo mundo sempre tende a olhar as situações pelo pior ângulo, né? Então, eu até brinco com a Ana às vezes, né? Porque um lugar onde isso é bem presente é no WhatsApp, por exemplo. Ou nesses comunicadores de texto. Por quê? Porque o texto não tem som, né? Agora tem voz, mas eu tô falando de texto. O texto não tem som. Então, às vezes, você manda para a pessoa uma resposta de uma forma, a pessoa lê e interpreta aquele negócio do jeito que ela quer.
né? E geralmente é o pior jeito possível, né? Então se alguém te manda bom dia, você fala, beleza? Aí a pessoa já olha, pera, por que ele não respondeu bom dia? Ele tá puto comigo? Não, cara, é só beleza, sabe? Tipo, eu até brinco com a Ana, porque às vezes quando eu percebo que isso tá acontecendo, eu falo pra ela, molei isso com voz de unicórnio, né? Porque lê com coraçõezinhos. Porque, e não é só com a Ana, obviamente, né? Com várias outras pessoas, às vezes com a Bíblia eu faço isso. Então, aí retornando ao papo do Exu, né? Imagina você viver uma vida onde nada de ruim aconteça com você. Você vai ser o mesmo idiota sempre. E por que eu tô falando isso? Porque nós somos idiotas e vamos nos desidiotizando, né? Eu também sou idiota pra muita coisa. A gente é um idiota e vai se desidiotizando. Se a gente tem um cara que não deixa nenhum problema acontecer comigo, se porventura ele falhar e o problema acontecer, ele vai de alguma forma se vingar do motivo pelo qual o problema aconteceu, ou vai resolver esse problema pra mim, brother, eu vou ser o mesmo babaca sempre. Sempre, eu não vou mudar nunca, vou ser o mesmo cara, sabe? Mano, eu tenho pena dessas pessoas, de verdade. Infelizmente essas pessoas são a maioria, né? A gente vive num país de maioria religiosa. Isso que eu tô falando do Exu, eu peguei o Exu pra Cristo, coitado, mas isso que eu falei do Exu, aliás, é engraçado, né, pegar o Exu pra Cristo. Eu peguei o Exu pra Cristo, mas isso acontece com Jeová nas igrejas evangélicas, ou com Jesus Cristo na igreja evangélica, ou com... Acontece em todo mundo que assume uma religião, tá? Acontece com os satanistas modernos aí, os satanistas todinho que tem por aí. A única coisa é que em vez de chamar de Jesus Cristo, ele chama de Satã. É isso, ou Lúcifer, né? E às vezes é da mesma coisa. Mas é sempre a mesma pegada. Sempre a mesma pegada, não muda. É sempre a mesma pegada. Tal entidade metapoderosa é por mim. Tal entidade metapoderosa não me deixa. Tal entidade... E aí você transforma essa situação num culto. Aonde você é o ser idiotizante do meio. Então, em vez de você... Ai, cara, olha... Em vez de você tomar atitudes para você fazer sua vida acontecer, você começa a dar essas atitudes para esses seres metafísicos aí, né? Então, Lúcifer me arranja um emprego melhor, Lúcifer vai fazer crescer de vida, Lúcifer isso, Lúcifer aquilo, e você não tira a bunda da cadeira para fazer alguma coisa. Você quer ter respostas diferentes sendo sempre a mesma coisa. E isso o Einstein já falava que é a melhor definição de louco. É fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? E é o que o Exu me protege faz com você. Dor de cabeça até passou. É por isso que eu gosto de vocês. Eu gosto de vocês porque vocês são meus psicólogos a longa distância, digamos assim, né? Porque às vezes eu tô com as coisas entaladas na minha garganta aqui, vai remoendo, chego aqui e falo pra vocês. Ah, isso dá até um alívio. Eu até fico mais leve. E eu sei que algum de vocês vai dizer, Tininho, essas coisas não deviam te abalar tanto assim, né? Afinal de contas, não é você. São pessoas, né? Só que infelizmente ou não, essas pessoas são a maioria, né? E eu já falei pra vocês algumas vezes que a maioria é burra, né? É um ditado popular isso, né? Ou seja, a maioria não tem condições de escolher o governo, o seu melhor governante. E eu não estou colocando aqui em pé de questão se Lula é melhor do que Bolsonaro, se Bolsonaro é melhor do que Dilma, se Dilma é melhor do que Temer. Não estou colocando isso em voga, estou colocando aqui. A maioria é burra, portanto a maioria não tem condições de escolher direito as melhores coisas para a maioria, né? Isso, a gente está vivendo inclusive uma ditadura da maioria. Como a maioria é burra e a democracia é escolhida pela maioria, a gente não consegue escolher nosso governo direito.
a gente não consegue decidir nossa educação direito, a gente não consegue decidir os rumos do país direito, e tudo isso influencia todo mundo. Mas, tio Nino, você é contra a democracia? Não, eu não sou contra a democracia, tá? Mas eu acho que a democracia não é o melhor modelo. Eu acho que a democracia como está imposta hoje, né? Eu acho que a democracia tinha que ser repensada, porque a gente não tem condições de seguir nossa vida. Por quê? Por causa disso tudo que eu falei até agora, né? A gente se idiotiza, as ferramentas que nós teríamos para nos desidiotizar, a gente despreza porque o Exu ajuda, né? O Exu, você entender, né? E aí a gente embabaquece o país inteiro, embabaquece o mundo inteiro, né? Vocês ficam, eu acho até legal que tem essa galera que fica falando, 90% da riqueza do mundo está na mão de 10% de pessoas, enquanto os outros 90% são pobres. Isso para mim, isso é um indício muito claro de que a maioria é burra. A maioria não tem condições de escolher como um país deve funcionar. Entendeu? Porque se a maioria tivesse cérebro, isso não estaria acontecendo. Se a maioria tivesse cérebro e não fosse tão escravizável desse jeito, a maioria conseguiria tirar os 90% de riqueza da mão dos 10% mais ricos. Conseguiria. De uma forma ou de outra. Tá? Sendo inteligente o suficiente para montar negócios que dessem certo, para fazer startups que funcionassem, e essa divisão de renda começar a se balancear melhor. Essa divisão de renda não acontece por quê? Porque a maioria é burra. Porque a maioria espera que o Exu vá ajudar ela a ficar rica. Tchau.